Chegamos a uma nova série intitulada Lúcifer. Aqui iremos estudar sobre, ainda nessa linha do mundo pré-adâmico, iremos ver agora com mais detalhes a questão da origem de Lúcifer, o seu pecado, a sua queda, a sua punição. Então nós hoje iremos esquadrinhar, analisar com muito cuidado, o livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 ao 19. Então, em cada versículo, nos é apresentado uma característica em relação à função ou posição que Lúcifer tinha no reino que foi criado antes, da existência de Adão e Eva. Então, aqui no versículo 12, nós temos a sabedoria e a formosura de Lúcifer, ou a formosura e a sabedoria de Lúcifer. No versículo 13 de Ezequiel 28, nós temos o reinado de Lúcifer. No versículo 14, nós temos o sacerdócio de Lúcifer. No versículo 15, temos a perfeição e o pecado de Lúcifer. E no versículo 16, nós temos o tráfico de Lúcifer. Ainda no versículo 17, nós temos o orgulho e a queda de Lúcifer. E no versículo 19, a destruição deste anjo, Lúcifer. Então, irmãos, esse nome, Lúcifer, significa a condição espiritual que este anjo, o arcanjo ou querubim, ele tinha quando ele foi criado, uma condição de ser um portador de luz. Então, daí vem esse nome em latim, Lúcifer, que significa aquele que porta a luz, ou portador de luz. E aqui no versículo 12, então, de Ezequiel 28, nós lemos o seguinte: Filho do homem, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Então, essa profecia aqui não está falando a respeito de um homem, mas de um ser o qual era perfeito e era formoso, e muito sábio. Então vamos ver aqui, irmãos, que Deus criou este anjo, Lúcifer, com um projeto especial para a vida dele, e com responsabilidades, das quais nós iremos ver aqui nesse estudo. Então seu nome era Lúcifer, já falamos, portador de luz. E aqui, continuando a leitura, fala: Disse-lhe, assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Aqui nós iremos ver agora a posição de Lúcifer, quando ele foi criado, uma posição de profeta e adorador. Pois bem, aqui então nos fala, que este anjo era perfeito, extremamente, formoso, diferente, superior a todos os demais anjos. Então a Bíblia, quando faz referência a Lúcifer, ao diabo na Bíblia, fala, que ele era o príncipe, desse mundo. A gente já vai ver esses versículos daqui a pouco. Mas aqui veja só que quando fala que Deus lhe deu ou capacitou com sabedoria, essa sabedoria na Bíblia, irmãos, é uma sabedoria que está relacionada à palavra de Deus e a comunicar a palavra de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, na figura do rei Salomão, quando ele pede a Deus sabedoria, Deus lhe dá extrema sabedoria para ele poder governar o povo de Deus, poder governar, conduzir o povo de Deus para levar esse povo para adorar a Deus, que é o cabeça de todas as coisas. Da mesma maneira, nessa sabedoria que Deus dá aqui para Lúcifer, com essa sabedoria ele teria que cuidar da criação de Deus. Nós já iremos ver isso daqui a pouco, de toda a criação de Deus, cuidar, de toda a questão dos anjos, conduzir eles para adoração a Deus, e ele teria essa função dele ministrar a palavra de Deus. Assim como Salomão, ele tinha sabedoria, e com ela ele compôs muitos provérbios, muitos cânticos. Da mesma forma, Lúcifer, ele era quem fazia as composições da letra, dos hinos, da adoração, dos cânticos, para cultuar a Deus. E ele tinha essa responsabilidade de trazer a exposição da vontade de Deus para os demais anjos, para toda a criação. Então,
ele tinha essa função ali como um profeta de Deus, alguém que falava por Deus, né? E seu trabalho então era comunicar luz, né? Comunicar o conhecimento de Deus aos outros anjos e a toda a criação, né? Como profeta de Deus. Então aqui já vemos que essa formosura, né, e sabedoria de Lúcifer então está vinculada ao seu ministério profético. Uma pessoa formosa, em Provérbios fala que quando nós estamos bem de espírito, né, nosso rosto ele é aformoseado, então a comunhão que ele tinha com Deus fazia ele ainda ser mais formoso, superior em formosura a todos os demais anjos, que também eram formosos. Então essa aqui é uma formosura espiritual, e a sabedoria é uma sabedoria espiritual com a qual ele podia então ministrar a palavra de Deus, né, e podia compor cânticos e conduzir a adoração a Deus, né? Ele era o responsável por tudo isso, de lhe compor louvores a Deus e comunicar a palavra de Deus, né, seu representante de Deus, para comunicar a palavra de Deus para toda a criação. E nós vemos que até o arcanjo Miguel, né, ele reconhecia essa superioridade que Lúcifer tinha até dele mesmo, né? Isso está registrado em Judas, versículo 9. Então, voltando, né, na criação, Lúcifer foi dotado, né, com muitos, né, poderes, né, poderes realmente consideráveis, né, superior acima de todos os outros anjos, e ele foi capacitado com habilidades maravilhosas de liderança, né, de liderança e organização. Né, tudo que a gente possa imaginar, irmãos, em relação a uma ótima liderança, né, uma boa administração de recursos, de pessoas, tudo isso possuía Lúcifer. Até hoje ele possui, né, essa liderança, essa influência, a tal ponto que ele conseguiu, né, enganar uma terça parte dos anjos. Mas essa liderança de Lúcifer, no caso, naquela época, era utilizada para conduzir as pessoas para adorar a Deus. Amém? Eu vou parar esse vídeo aqui, né, nessa sessão 1, estamos vendo a formosura e a sabedoria de Lúcifer. No próximo vídeo iremos falar sobre o reinado de Lúcifer na era pré-adâmica. Amém? Jesus é o Senhor.